Um dos personagens bíblicos que mais nos chama a atenção é o rei Salomão. Isso porque a história dele nos revela aonde o pecado pode nos levar. A Bíblia nos revela que Salomão foi ungido rei de Israel pelo sacerdote Zadok e pelo profeta Natã, a se esforçar a ser maduro em suas ações como rei e obedecer ao Senhor. A Bíblia descreve o rei Salomão como o homem mais sábio, conforme o livro de 1 Reis, capítulo 11. A Bíblia nos faz entender que o rei Salomão amava o Senhor. Ele foi ungido rei para assumir o lugar de seu pai. A Bíblia registrou muitas boas ações do rei Salomão e seus generosos presentes para a casa do Senhor, que nenhum homem jamais fez. Salomão foi e ainda é uma figura bíblica de que ainda hoje se fala e se falará, porque foi contemplado com carisma concedido a poucos ou talvez nenhum outro homem. As suas riquezas, o seu esplendor, a sua fama, a sua sabedoria chegaram até os confins da terra, ainda com a garantia de que nunca existiria antes um rei como ele, e nunca viria a existir depois dele, segundo a promessa do Senhor. Quando se fala de sabedoria, também não fica nada a desejar. Ainda se fala nos dias de hoje na proverbial sabedoria de Salomão, visível na administração da justiça e nas sentenças de Salomão, escrita no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes. A Bíblia nos diz que a sabedoria que Deus deu a Salomão era tão extraordinária que ninguém no mundo comparava-se ao rei de Israel, como está escrito no livro de 1 Reis, versículo 4. O nome de Salomão significa amado por Deus, e o Senhor amou muito Salomão, tanto que o fez rei de Israel, mesmo quando os outros filhos de Davi estavam à frente na linha de sucessão do reino. Logo quando o rei Salomão assume o trono de seu pai, Deus aparece para ele em sonho, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 5, que diz: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão então pediu a sabedoria para poder julgar e estar à frente do povo de Deus. E Deus se agradou da resposta de Salomão. Por isso, Deus lhe disse: "Já que você pediu isto, e não é uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida." Os primeiros anos de seu reinado, Salomão realmente foi obediente às orientações de seu pai Davi, como diz no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e seguiu os caminhos do Senhor, mas toda a sua sabedoria não impediu o rei cometer erros, fazendo com que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isto que iremos falar nesse vídeo. Veremos sobre os 3 piores erros cometidos por Salomão e também aprenderemos que mesmo estando nos caminhos do Senhor, sendo amado por Ele, precisamos todos os dias nos manter firme nos caminhos dele, pois, caso contrário, colheremos frutos muito amargos de nossas escolhas ruins. Primeiro erro de Salomão. Salomão se envolveu com muitas mulheres estrangeiras. Essas mulheres pertenciam aos povos pagãos da época do rei, as quais não conheciam ao Senhor, pelo contrário, eram idólatras e pervertidas. A elas Salomão se apegou com amor, as quais perverteram seu coração para não obedecer os mandamentos de Deus. Salomão, ele amou essas mulheres
mais do que a Deus. Pois, a partir do momento em que ele deu ouvido a elas e começou a adorar deuses pagãos, o amor por Deus começou a esfriar. Quando você ama algo ou alguém ou algo mais do que a Deus, você está invertendo o maior valor espiritual de todos, o amor a Deus. É que por causa disso, ele viveu na prática do pecado, não obedeceu às ordens de Deus para a sua vida. O mais triste é que erros como o do rei Salomão são cometidos todos os dias pelas pessoas. Infelizmente, muitos não se preparam para o casamento, por isso a razão de muitas famílias estarem desestruturadas, com filhos rebeldes e pais desesperados, sem saber o que fazer diante de tantas adversidades. Casamentos onde Deus não é o Senhor, onde Deus não está no centro. Pessoas se casam sem antes consultar a Deus se de fato esse casamento está de acordo com a vontade do Senhor. Case-se com alguém que conheça a Deus, que seja regenerado pela palavra e que procure dia após dia viver em santidade. Veja o que diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 5. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Salomão se apegou às suas mulheres com amor, e isso mudou o coração do rei, de modo que ele começou a ter práticas idólatras, servindo e cultuando outros deuses. Ele assim já não era de fato tão fiel a Deus, como foi o seu pai Davi. Assim, Salomão começou a se distanciar do Senhor. Ele já não continuava sendo mais o mesmo homem, temendo unicamente a Deus, e seu coração já não era totalmente dedicado a Deus. Mas acreditamos que ele não abandonou sua fé por completo. Sua relação com Deus não chegou a esfriar de maneira absoluta, mas também não permaneceu fervorosa. Nos arriscamos a dizer que a situação em que ele se encontrava era uma situação morna, em um estado em que Deus ele não aprecia, como mencionado em Apocalipse capítulo 3. Em 1 Reis, testemunhamos o desapontamento de Deus diante a mudança do coração. Deus, que apareceu anteriormente a Salomão 2 vezes, irou-se com a sua desobediência, pois mesmo com a advertência para não adorar outros deuses e não casar com mulheres estrangeiras, ele persistiu no erro, no que resultou em uma severa repreensão de Deus. Por causa desse afastamento de Salomão, Deus falou que após a morte do rei, a nação de Israel seria dividida e o seu reino seria entregue aos inimigos. No entanto, por causa do amor pelo seu pai, Davi, ele não retiraria o reino de Salomão completamente durante sua vida. Infelizmente, há muitas pessoas que, como Salomão, começam firme em sua fé, mas aos poucos começam a se tornar mornos ou até mesmo esfriam e se desvia-se. Por isso, é necessário nos avaliar nossas vidas constantemente, pois o compromisso de hoje não garante a mesma firmeza no futuro. Portanto, cuide do seu coração e permaneça na presença de Deus. Além disso, Salomão enfrentou o segundo erro. As alianças com as nações vizinhas trouxeram prejuízo ao seu reinado. Salomão, como ele foi desobediente às ordens de Deus, ele também teve que enfrentar as consequências. Mas, mesmo com as repreensões de Deus, ele persistiu em suas atitudes equivocadas, ou melhor, suas atitudes erradas, lutando
contra as vontades de Deus e tentando eliminar o escolhido por Deus para liderar 10 tribos, o rei Jeroboão. Salomão assim deixou-se de ser levado pela vaidade e egoísmo, transformando em um rei sábio e dedicado às coisas divinas e do povo, e se transformando em alguém focado apenas em suas próprias ambições. Ao final de sua vida, ele refletiu sobre seus erros e lamentou completamente suas escolhas erradas. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem ser cristão estão exatamente como Salomão, focada apenas em suas próprias ambições, exaltando a si mesmo e querendo ser exaltada, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos isso no mundo todo, infelizmente, até dentro da igreja, onde pessoas que fazem de tudo para ter seu nome em destaque, só se preocupando nos seus próprios interesses. As palavras de Gálatas 6 ressoam um chamado à empatia e à solidariedade. O terceiro erro de Salomão, ele começou também a se tornar ganancioso, ampliando ainda mais suas posses, impondo tributos exorbitantes a todos. Uma busca incansável por riquezas evidenciam a luta comum que muitas pessoas enfrentam em busca de satisfação. No entanto, que a grande verdade que nenhum tesouro terreno pode ser comparado à profundidade do relacionamento com Deus. Nenhuma riqueza materiais pode preencher o vazio espiritual em nossas vidas. A busca desenfreada por dinheiro, posses, nos faz lembrar que a nossa verdadeira riqueza reside na intimidade, na comunhão com Deus, que Ele oferece na alegria que transcende as circunstâncias, mas, consequentemente, é necessário reconhecer que o desejo por bens materiais, por mais poderosos que sejam, nunca poderá preencher o vazio que somente Deus pode preencher. Então, muito cuidado, pois a busca por satisfação por coisas terrenas é uma armadilha muito perigosa. Somente ao abraçar a salvação por meio do sacrifício de Jesus, encontraremos o contentamento verdadeiro, a alegria genuína e uma vida de propósito. No momento final da sua vida, Salomão, ao meditar sobre seus erros, ele registrou em Eclesiastes: ao examinar as minhas obras e os meus esforços que empreguei, percebi que tudo resultou em vaidade, uma corrida atrás do vento. Não há proveito substancial nas realizações sobre o sol. Então comecei a ponderar sobre sabedoria, loucura e insensatez. O que o sucessor do rei pode fazer, se não repetir o que já se foi feito? Constatei que a sabedoria é preferível ao insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Salomão, após um período de auto-se-examinar, conseguiu enxergar claramente a real consequência em suas ações. Refletindo sobre os dias de hoje, compreendemos que a queda não ocorre de repente. São as pequenas aberturas que permitimos em nossas vidas que vão nos afastando de Deus gradualmente. Reconhecemos que todos cometemos erros, tomamos decisões erradas diante de Deus. No entanto, a graça ao sacrifício de Jesus, temos a oportunidade de confessar nossos pecados e ser perdoados. Portanto, minha esperança para você hoje é que esteja atento aos pequenos detalhes. Deus, em seu imenso amor, nos encheu de sabedoria através do Espírito Santo para vivermos de acordo com a sua vontade. Mas é muito bom lembrar que é importante enfrentar as batalhas diárias contra a falta de fé, o egoísmo, a ganância, entre outros. Esses
são os 3 principais erros de Salomão. Caso você tenha trilhado um caminho semelhante, minha exortação é que você possa reconhecer seus pecados diante de Deus e peça perdão e busque viver a vontade de Deus. Acreditamos que a partir desse compromisso com Deus, tenho certeza que sua vida será abençoada abundantemente.